Muito bem, estamos aqui novamente para a aula do professor Jair, dessa vez sobre o feudalismo. O feudalismo é um fenômeno, um sistema que aconteceu na Europa aproximadamente entre os séculos 4 e 15. O continente europeu atual reúne esses países aí que nós conhecemos. Algumas pessoas costumam falar em feudalismo japonês ou em feudalismo em outras regiões ou até outras épocas. Não é muito adequado. Em geral, as pessoas que dizem isso é porque os sistemas que existiram em alguns países são semelhantes ao momento que ocorreu na Europa durante esse período. Porém, é importante a gente salientar que mesmo o feudalismo, ele não aconteceu exatamente da mesma forma em toda a Europa. Então, em algumas regiões, algumas dessas características do feudalismo são mais marcantes, em outras não. Por exemplo, se você pensar aqui em Portugal e Espanha, a maior parte do território da Península Ibérica, neste período aqui, estava sob o controle dos árabes muçulmanos, que não desenvolveram lá um sistema feudal da maneira como conhecemos. Aqui na Itália, principalmente na região do litoral do Mar Mediterrâneo e no norte da Europa, nessa região aqui, nós tivemos um grande número de cidades próximas ao litoral que tinham um comércio bastante desenvolvido, com a burguesia também bastante influente. Dessa forma, não tínhamos aquilo que a gente ouve sempre falar de senhores feudais, dos servos, dos camponeses, da ruralização. Esse feudalismo, da maneira como a gente ouve falar, aconteceu principalmente na Inglaterra, na França, no interior da Europa Central, aqui em especial essa área aqui da Alemanha. Uma outra coisa importante é em relação ao período. Aqui eu coloquei aproximadamente, porque não existe uma data específica ali que diz quando começa e quando termina o feudalismo. Então, lá no século IV, quando ainda existia o Império Romano, algumas decisões dos imperadores foram sendo tomadas, como por exemplo até o próprio colonato, que já vinha ali, que discutiremos mais adiante, vão ser mantidos durante o sistema feudal. Da mesma forma, a influência e o poder da Igreja Católica, que também vinha ali do período romano, também vai ser mantido. Então, no fim do Império Romano, lá no século IV e depois entrando no século V, nós teremos algumas características do feudalismo. E algumas delas vão desaparecendo no século XV, mas outras ainda permanecem em séculos seguintes. Para que a gente possa entender o surgimento do feudalismo, precisamos voltar um pouquinho ali para relembrar algumas coisas sobre o Império Romano e como esse Império Romano entrou em decadência. O que foi o Império Romano? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Roma, atual capital da Itália. A Itália hoje, esse território aqui que nós temos delimitado, só que na antiguidade Roma era apenas a cidade ali onde viviam os latinos e que foram vencendo os povos vizinhos aqui e unificando a Península Itálica. Passado um tempo, entraram em guerra contra o Império Cartaginês, aqui é a cidade de Cartago, que dominava toda essa região aqui, ó, do litoral do Mar Mediterrâneo, e Cartago foi uma antiga colônia da civilização fenícia. Ao vencer os cartagineses, os romanos ampliaram o seu domínio para boa parte do Mar Mediterrâneo. A seguir, deram continuidade às conquistas, vencendo aqui a Grécia, dominando outras regiões. Aqui nós vemos, até um pouco antes do nascimento de Cristo, nós temos uma ampliação do território e nesta época, século II, ou seja, aqueles anos que vão do ano 101 até 200, nessa época tivemos o domínio máximo de território.
Todas aquelas civilizações antigas que nós estudamos no passado ali, o Egito Antigo, a região da Mesopotâmia, essa área aqui onde viviam hebreus, a Grécia Antiga. Aqui, o Império Romano só não dominou o Império Persa, aqui do lado de cá, que desenvolveu aí sua expansão a caminho da Índia, a caminho ali do Paquistão. Então, como ficou o território romano? Do lado de cá, não desceu mais, porque aqui nós temos o deserto do Saara, aqui nós temos o deserto da Arábia, e essa região aqui era povoada por diversos povos, que os romanos chamavam de povos bárbaros. E era uma expressão negativa, né? Então, os romanos se consideravam mais desenvolvidos, mais civilizados, e os povos dessa região, principalmente, eram povos nômades, boa parte deles, eram povos que eram guerreiros, eles viviam sempre ali da agricultura, da pecuária, mas não chegavam a desenvolver uma cultura refinada como os romanos, né, que herdaram muitas coisas dos gregos também. Daí essa expressão é um tanto quanto preconceituosa. Quando os romanos dominavam uma determinada região, eles retiravam daquela área o que pudesse trazer de lucro para eles, inclusive escravos. Aqui nesse mapa, nós vemos produtos que eles retiravam dessas áreas. E não apenas produtos assim, mas os romanos, eles pegavam também pessoas que viviam em algumas dessas regiões e transformavam essas pessoas em escravos. Os povos dominados, então, ou eram escravizados e deles eram cobrados tributos, ou eram considerados povos federados, ou seja, na língua dos romanos, no latim, a palavra federado vem de tratado, né? Então era feito um acordo, um tratado, foedus. Segundo alguns, né, isso pode ter dado origem à expressão feudo, né? Outros alegam que não, que tem origem na língua dos germânicos. De qualquer forma, esses povos federados, eles eram aceitos dentro do Império Romano e em troca dessa aceitação dentro do território, morando nesse território, eles forneceriam pessoas para o exército romano. O exército era importantíssimo para a manutenção do império tão grande quanto esse aqui, para manter o império sob o controle de uma única capital aqui, Roma, e, consequentemente, poder arrecadar aquilo que os romanos necessitavam. Diversos desses povos conseguiram autorização dos romanos para viver dentro do território deles. O caso, por exemplo, dos francos, que viviam aqui nessa região e que foram autorizados a viver aqui ao norte. Os burgúndios também, os francos, eles vão dar origem depois a um reino chamado França. Os burgúndios, que depois vão dar origem a uma região da França chamada Borgonha, também tiveram autorização dos romanos para ficar nessas regiões. Visigodos também passaram a fazer parte do exército romano e esse processo foi crescendo cada vez mais. Acontece que um império tão vasto traz problemas. Primeiro, os gastos elevados para se manter um império tão grande. Afinal de contas, esse dinheiro precisava ir para a capital, Roma, e para chegar até lá seria necessário toda uma estrutura de funcionários, uma estrutura de estradas, a manutenção de todo esse sistema acabava causando gastos elevados. Além disso, é extremamente difícil você controlar um império tão grande quanto esse que foi o Império Romano. Os governantes do Império Romano, em especial alguns dos últimos imperadores, acabaram tomando decisões ruins,
como guerras desnecessárias ou conflitos com pessoas do Senado romano ou generais, conflitos internos pelo poder. Isso acabou levando a um desgaste muito grande do império. A corrupção acabou sendo um grande problema dentro do Império Romano, afinal de contas, é um problema que ocorre em várias civilizações, em vários países até os dias de hoje. E, por fim, a falta de escravos. As atividades econômicas dos romanos eram baseadas no trabalho escravo. Consequentemente, era necessário manter o nível de conquistas. Porém, se nós observarmos novamente o mapa do império, veremos que, a partir de um determinado momento, o Império Romano travou. Então, ele não tinha como se expandir pelo sul aqui da África, primeiro porque aqui era o deserto do Saara, povoado dos nômades berberes, que acabavam fustigando toda e qualquer tentativa de buscar território aqui neste deserto. Da mesma forma, não havia muita vantagem de comprar briga com as tribos nômades árabes no deserto da Arábia. O Império Persa se mantinha forte aqui nessa região, e aqui os povos bárbaros ofereciam também uma grande resistência à ocupação dos romanos. Consequentemente, o império travou nesse território e não havia mais a chegada de novos escravos. Os diversos problemas fizeram com que os imperadores decidissem dividir o Império Romano. Então, no ano 395, o Império Romano foi dividido em duas unidades administrativas. De um lado, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Do outro lado, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Vale destacar a situação da religião naquela época. Os romanos eram politeístas na maior parte de sua trajetória. Porém, com o crescimento do cristianismo, a partir das ideias de Jesus Cristo, que se espalham aqui nessa região do Império Romano, mais e mais pessoas adotam o cristianismo e teremos, então, a aceitação do cristianismo pelo Império Romano e depois a definição do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Quando houve a divisão aqui do Império, a sede da Igreja Católica ficou em Roma e 3 outras subsedes foram instaladas. Uma em Constantinopla, outra em Antioquia, na atual Turquia, e outra em Alexandria, no Egito. Nós vimos que esses povos germânicos, os chamados povos bárbaros, alguns deles eram federados, ou seja, eram aliados dos romanos e se instalavam dentro de seu território, inclusive para auxiliá-los a combater outros que eram inimigos e que tentavam entrar no território romano. Para que se tenha uma ideia, no século V, que foi o último século ali de existência do Império Romano do Ocidente, quase todo o exército romano era composto por federados de diversos povos, visigodos, francos, suevos. Vários desses povos germânicos iam se latinizando, ou seja, apesar de não serem aceitos como cidadãos pelos romanos, eles viam com uma certa simpatia e admiração a cultura romana e desejavam ser aceitos como parte do império. Daí que muitos dos costumes romanos foram sendo incorporados por alguns desses povos bárbaros. Alguns já viviam dentro do território romano, porém, com o passar do tempo, outros foram entrando de forma violenta, invadindo o território ou querendo saquear cidades e regiões aqui do império, como foi o caso dos alamanos, como foi o caso dos vândalos, aqui os anglo-saxões e jutos que ocuparam a região da Britânia e vão dar origem depois à Inglaterra.
England, Inglaterra, significa terra dos anglos. Boa parte desses povos bárbaros que estavam aqui e entraram para o Império Romano fugiam da invasão dos hunos. Todo esse movimento aconteceu lentamente e são as chamadas invasões bárbaras ou invasões germânicas, que inclusive afetaram o Império Romano do Oriente, mesmo que em menor escala. A situação foi ficando cada vez mais insustentável, os governantes já não conseguiam mais conter os invasores, até que, em 476, esse outro povo, os Érulos, invadiram Roma e dessa vez não apenas saquearam, como depuseram o imperador e acabaram decretando fim ao Império Romano do Ocidente. Uma região, por exemplo, que nos é muito interessante, que é a Península Ibérica, afinal de contas, aqui vai se formar o Reino de Portugal. A Península Ibérica estava nessa situação. Aqui nós tínhamos os visigodos como um povo federado, lembre-se que foi de federados. O Império Romano, neste ano de 418, ocupava essa região aqui, e aqui os vascos, ou bascos. Os suevos e vândalos ocuparam essa região, os alanos essa, e os vândalos essa aqui também. Isso em 418. Na época da queda do Império Romano, a situação já é um pouco diferente. Os visigodos se estabelecendo como reinantes nessa maior parte da Península Ibérica, os suevos se tornam aqui dominantes nessa região, estabelecem um reino para eles, onde vai ser a Galícia e Portugal. Roma tinha apenas essa área, os vândalos ocupam esse norte da África, então conseguimos, através desses dois mapas, perceber como, ao longo de algumas décadas, o Império Romano foi sendo desmembrado pelos povos bárbaros. Nessa época aqui do século VI, ou seja, quando começa ali o ano 501 e vamos até o ano 600, nós temos essa situação. O Império Romano do Oriente continua firme, com Constantinopla enquanto capital, enquanto que o Império Romano do Ocidente foi completamente ocupado por reinos bárbaros. O reino dos francos, os burgúndios, que darão origem à Borgonha, os alamanos, que originarão a Alemanha, anglo-saxões, que originarão a Inglaterra. O Império Romano do Oriente se coloca, então, como o único representante do Império Romano antigo e tradicional. Afinal de contas, essa área do Império desapareceu. Então, a capital do Império Romano passa a ser Constantinopla. Roma era então a capital do reino dos ostrogodos. E agora há pouco eu citei a situação da Igreja Católica, que tinha sede em Roma. Com essas invasões, o patriarca da Igreja Católica em Constantinopla acaba tendo muito mais poder e influência do que o romano. Daí a necessidade dos representantes da Igreja Católica de Roma de converterem os povos que estavam ocupando o Império Romano aqui em cristãos, para que houvesse a retomada do controle da religião católica pelos romanos. Isso foi sendo conseguido lentamente. E esse processo de conversão também era interessante para vários desses povos bárbaros que poderiam se ver como continuadores do Império Romano. Então, lembre-se do que eu disse um pouco atrás. Alguns desses povos invadiram de maneira violenta e ocuparam o Império Romano. Outros já estavam, como é o caso dos francos, suevos e até dos visigodos, já estavam no Império
antes da sua derrocada, como federados, como aliados. Então, de certa maneira, dá para se dizer que vários desses povos admiravam o Império Romano e queriam que ele, de alguma forma, continuasse, só que dessa vez nas mãos deles. Então, era interesse desses povos bárbaros serem reconhecidos como continuadores do Império Romano, assim como era interesse da Igreja Católica aqui em Roma que isso acontecesse para que ela retomasse o controle e a primazia sobre a cristandade. Esses povos eram povos guerreiros, treinados para a guerra, e uma das características que vai permanecer durante o feudalismo é a relação de reciprocidade, ou seja, o guerreiro jurava fidelidade e obediência ao chefe, e esse chefe, em troca, oferecia a ele parte dos bens conquistados na batalha. Se saqueavam uma cidade, se ocupavam uma determinada região, os bens eram divididos com os seus guerreiros e, em troca, esses guerreiros prestavam fidelidade aos seus senhores. Com o passar do tempo, esses bens passaram a se transformar, por exemplo, em terras conquistadas. Então, muitos desses guerreiros se tornavam donos de terras. Esses guerreiros eram, então, os futuros senhores feudais. Essa relação, que era conhecida como comitatus, era a relação de suzerania e vassalagem. O chefe era considerado suzerano e aquele que prestava-lhe fidelidade e obediência era considerado o seu vassalo. Dessa maneira, com a queda do Império Romano, nós temos a manutenção de duas características que existiam antes. Essa que eu acabei de citar, de suzerania e vassalagem entre os germânicos, e essa relação que havia entre os proprietários romanos com seus colonos. Nessas guerras, em todos esses conflitos, em toda essa crise do Império Romano, muita gente fugia das cidades e buscava refúgio nos campos, buscava refúgio com os proprietários de terras. Esses proprietários autorizavam a entrada desses colonos e que esses colonos vivessem dentro de suas terras, protegeriam esses colonos e, em troca, esses colonos deveriam trabalhar para eles, para os proprietários de terra, e pagar parte da produção desses colonos como se fosse um aluguel a ser pago pela moradia. Se você unir essas duas relações aqui, você vai ter o desenvolvimento do sistema feudal. Observem aqui nessa história como poderia também acontecer de um nobre conseguir se tornar um senhor feudal, de como um cavaleiro poderia se tornar um senhor feudal. Você pode fazer a pausa e fazer a leitura. Neste caso dessa história, essa pessoa, esse cavaleiro, conseguiu terras por ter prestado um serviço, né? Ele salvou um marquês de uma emboscada e conseguiu, a partir daí, terras, tornando-se um senhor feudal. E ao tornar-se senhor feudal, ele se tornava vassalo daquele marquês. Por sua vez, ele também poderia ceder terras a um outro cavaleiro, a um outro senhor, que também se tornaria um senhor feudal. Nessas terras, ele viveria então da produção que as pessoas que viviam ali deveriam a ele. Um exemplo de algo semelhante aconteceu na formação de Portugal. Por volta do ano 1000, o reino de Leão, herdeiro ali de suevos e visigodos, estava nessa região aqui. E o rei de Leão, Afonso VI, ofereceu sua filha em casamento a Henrique de Borgonha, que vivia no reino dos francos, na região lá dos burgúndios, né, de Borgonha. Esse Henrique de Borgonha, ele vai receber, em troca da sua fidelidade ao rei de Leão e combate aos árabes aqui ao sul,
uma área aqui ao sul da Galícia, que vai ser chamada de Condado Portucalense. Dessa forma, então, ele se torna um grande senhor feudal dessa região. Esse Henrique de Borgonha não era o primeiro filho de seu pai, consequentemente, ele não herdaria o feudo do pai nas terras dele. Ele, então, prestou serviço e obediência, prestou um sistema de vassalagem ao rei de Leão e, consequentemente, conseguiu um grande feudo aqui. O seu filho, posteriormente, vai proclamar-se rei de Portugal em 1139. Será o primeiro Estado nacional moderno da Europa durante esse período do feudalismo. Ou seja, era possível um cavaleiro ou um nobre conseguir se tornar um senhor feudal de várias formas. Cada um desses nobres tinha títulos de nobreza. Muitos desses títulos vinham do Império Romano e de funções exercidas por pessoas no Império Romano, como é o caso aqui desses títulos de nobreza. Uma outra característica desses povos germânicos que vinham era o seu politeísmo. Eles tinham outra religião que muitos de nós conhecemos hoje em dia, né, dada a importância aí de Thor e de outros personagens. Filmes foram feitos sobre esses personagens, que eram os deuses dos povos germânicos, dos vikings e dos povos ali do norte da Europa naquele período. Esses povos foram abandonando essa religião, ou ao menos os seus reis foram abandonando o politeísmo e adotando o cristianismo, muito mais por uma razão política. Alguns, claro, por motivações espirituais, religiosas, mas boa parte deles por motivação política. Ou seja, esses povos germânicos se convertiam ao catolicismo e se colocavam, então, como mantenedores da tradição do Império Romano. Daí a criação, alguns séculos depois, do chamado Sacro Império Romano Germânico, que abarcava toda essa região aqui central da Europa, vinha até Roma com a ideia de se retomar o Império Romano. O Império Romano do Oriente não aceitou muito bem essa conversão e a retomada de poder de Roma. Então, a relação entre as duas sedes do Império Romano e da Igreja Católica foi se tornando cada vez mais difícil. Vários atritos foram surgindo de ordem política e de ordem religiosa. Os romanos do Oriente viam o novo Império Romano que tentavam colocar como um império falso, de gente bárbara e atrasada. Muito bem, aqui encerramos a parte 1 desse vídeo sobre o feudalismo e nós vimos as raízes do feudalismo, quem eram os romanos, como era o Império Romano, quem eram os povos germânicos, os chamados povos bárbaros, qual era a relação entre eles, como foi a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, o crescimento do cristianismo e da Igreja Católica Apostólica Romana, como esses povos germânicos foram se latinizando, ou seja, foram se tornando parte do Império Romano, como surgem os senhores feudais e o surgimento do Sacro Império Romano Germânico como uma tentativa de reviver o Império Romano de tempos passados. Na parte 2 do nosso vídeo sobre feudalismo, nós vamos falar um pouco sobre algumas características do sistema feudal, como que era a política, ou seja, como governava-se, quem mandava no fim das contas ali. Vamos falar sobre a economia, tanto a economia feudal ali dentro das propriedades agrícolas, quanto a economia no litoral, nas cidades comerciais. Falaremos dos grupos sociais da sociedade estamental
E falaremos também da cultura e de como ela era influenciada pela Igreja Católica e pelo chamado teocentrismo. Aguardo você então na próxima aula. Se você gostou, curte esse vídeo, clica lá em inscritos e clica no sininho para receber notificações dos próximos. Um abraço do professor Jair e até a próxima.